Olá, queridos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Primícias do Casamento. Bom, a gente andou um pouquinho ausente aí nas últimas 2 semanas, né? Estávamos organizando melhor, né? A questão de tempo, melhorando um pouquinho também a questão do serviço de áudio, de vídeo, para a gente conseguir prestar um melhor serviço, melhor atendimento. Nesse tempo, a gente também estava organizando a questão da nossa aula curso, nossa live curso, que vai acontecer no dia 26 de junho, ou seja, próximo domingo, né? Hoje é sexta-feira. No próximo domingo, dia 26, às 15 horas, nós vamos estar entrando ao vivo, eu e a Alessandra. Nós vamos falar sobre o deserto financeiro. Nós vamos gerar, né, ensinamentos de finanças de forma gratuita para cada um de vocês que estiver ao vivo conosco, né? A live é aberta para todos, né? Todo mundo sabe disso, porém o chat ele só vai estar disponível para fazer perguntas para quem for inscrito no canal. Tá? Então, se você tem desejo de tirar alguma dúvida com a gente nesse dia, se inscreva lá no nosso canal e esteja ao vivo, que nós vamos estar respondendo ali todas as perguntas. Essa live curso ela vai ter uma duração um pouco maior do que as nossas lives comuns. Então, a gente deve ficar aí ao vivo com vocês por em torno de umas 3 horas. Ou seja, o tempo que seja suficiente para a gente entender que elucidou esse assunto, tirou a dúvida da maioria das pessoas, tá bom? Não percam. Tanto eu quanto a Alessandra estamos preparando material muito bom, muito profundo. A ideia é destravar a vida financeira da maioria de vocês e ajudá-los a entender, né, toda essa questão, né, desse deserto financeiro que a maioria acaba entrando quando está no deserto. Entra a pessoa que foi abandonada e logo em seguida entra também o marido que adulterou. Né? Pelo menos um período ali de deserto financeiro ele passa, alguns que permanecem por mais tempo acabam de alguma forma depois se estabilizando financeiramente. A gente também vai explicar sobre isso e falar, né, um pouquinho também sobre isso. Então, não percam, domingo, dia 26, às 15 horas, meu deserto financeiro, live curso. Tá? Eu e a Alessandra vamos estar ao vivo com vocês e vai ser uma benção. Bom, querido, se você está aqui conosco hoje, a gente vai falar de um assunto bem interessante, tá? A culpa é dele. A culpa é dele de tudo que acontece de errado na minha vida. A gente tem lido, né, alguns e-mails, a gente tem atendido algumas pessoas e nesse período de atendimento a gente tem percebido muitas pessoas culpando o cônjuge por praticamente tudo o que acontece, seja meu problema financeiro, como a gente acabou de falar, seja uma questão de doença, seja uma questão de trabalho, seja o fato de eu não ter estudado, seja o fato de eu não conseguir emprego, seja o fato dos meus pais estarem doentes, ou seja, o cônjuge, a gente começa a colocar a culpa de toda a situação no cônjuge. E quando a gente vai analisar todos os fatos, tudo que houve, o que aconteceu, o que esse cônjuge fez, a gente até consegue atribuir, de certa forma, alguma responsabilidade para esse cônjuge, para essa pessoa. Só que a questão toda é que isso não ajuda em nada a eu sair do momento que estou. A eu sair, né, dessa confusão, dessa dor, desse ciclo vicioso de dor que eu entrei. Então, o que a gente precisa entender nesse momento?
que, na verdade, a culpa não é dele. Que, na verdade, a culpa também não é minha. Porém, eu só posso consertar aquilo que é de fato minha responsabilidade. Então, vamos entender o seguinte processo. Tudo o que acontece na minha vida é minha responsabilidade. Tudo que acontece comigo, tudo que atinge o Ivan, é responsabilidade do Ivan. Se o Ivan hoje, na idade que tem a profissão que tem, é culpa do Ivan. A responsabilidade é do Ivan. Se o Ivan tem profissão, a responsabilidade é dele. Se ele não tem, a responsabilidade dele. Se o Ivan tem um casamento de 30 anos saudável, a responsabilidade é dele. Se ele tem um casamento fracassado, a responsabilidade é dele. Se o Ivan hoje ele tem uma vida financeira estabilizada, a responsabilidade é dele. E se ele não tem uma vida financeira estabilizada e precisa trabalhar todos os dias e ganha pouco e não paga as contas, a responsabilidade também é dele. É para mim que eu preciso olhar. É para os meus erros e para os meus acertos. Eu preciso perguntar a mim por que eu estou assim. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa condição? O que eu preciso aprender? O que eu preciso evoluir? Aonde eu tenho que chegar? Eu. O que eu não vi? Onde eu fiz a curva errada? Aonde eu peguei o caminho errado? Aonde eu peguei a estrada errada? Por que pessoas da mesma idade que eu, que viveram uma história parecida, ou seja, nasceram mais ou menos na mesma época, na mesma região, estudaram mais ou menos nas mesmas escolas, por que algumas pessoas são ricas, outras estão no tráfico, outras estão aprisionadas no presídio, outras vivem mais ou menos, outros estão muito bem? Por quê? Que diferença é essa? Qual o caminho que eu não vi? O que eu não enxerguei nesses anos de vida? O que passou pela minha frente e eu não pude ver? No momento em que eu olho para mim, no momento em que eu assumo as minhas responsabilidades, no momento em que eu enxergo os meus erros, aí essa dor começa a dissolver. Porque o meu foco precisa ser somente eu. Tudo aquilo que eu foco, tudo aquilo que eu coloco a minha atenção, tudo aquilo que eu direciono o meu olhar, isso tem tudo aquilo que eu foco cresce, expande. Tudo aquilo que eu mantenho, né, o meu olhar, ele naturalmente ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai tomar conta dos meus pensamentos. Então, por exemplo, se você passa diante de um empreendimento imobiliário e deseja aquilo, você olha aquela foto, aquela imagem, é normal que você sonhe com aquilo, é normal que você fale mais sobre aquilo, é normal que você tenha que saber o preço, veja as condições, converse com pessoas, ou seja, aquilo começa a tomar conta dos seus pensamentos. Com a dor é a mesma coisa. Então, eu sofri uma separação, eu vivi um adultério, meu marido me enganou, mentiu, fez um monte de coisa. Quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu lembro disso, quanto mais eu falo sobre isso, mais difícil é esquecer, mais difícil é a dor passar. Então, normalmente, no processo terapêutico, o que a gente faz? A gente ajuda o paciente a olhar para uma nova direção, ter um novo objetivo de vida. Não é para esquecer o marido, não é para esquecer a restauração. A restauração ela vai vir num outro momento. Só que nesse momento, a gente precisa tirar o foco da dor e colocar o foco numa esperança. E quando eu coloco o foco nessa esperança, eu consigo olhar para mim como indivíduo e
entender que para alcançar novos voos eu preciso de novas expertises, novos conhecimentos. Isso vai fazer a diferença. Nesse momento eu deixei de olhar para ele e comecei a olhar para mim. Eu deixei de olhar para ela e comecei a olhar para mim. Esse é o momento onde as coisas começam a mudar na minha vida. Então, qual é o ensinamento de hoje? A culpa é minha. A culpa não é dele. Eu sou responsável pela minha vida. Os erros e acertos foram escolhas minhas, foram cometidos por mim. Sou eu que entrei nesse casamento, eu escolhi essa pessoa, eu construí esse casamento junto com ele. Minhas escolhas. E eu decidi estudar ou eu decidi não estudar. Eu decidi percorrer um caminho. Eu decidi. Eu decidi beber, eu decidi não beber. Eu decidi seguir a Cristo, eu decidi não seguir. Eu decidi ser um falso crente, eu decidi deixar as coisas mais ou menos, eu decidi me lançar nisso, eu decidi fazer jejum. Eu decidi. Minhas escolhas. Minha responsabilidade. Eu decidi abrir empresa que faliu ou que deu certo. Ou eu decidi não abrir, não fazer aquele negócio. São minhas escolhas. Sempre são as minhas escolhas. Nunca é do outro. Então, eu sou o autor da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Eu preciso assumir os meus erros diante de mim, diante da sociedade, diante de Deus. A responsabilidade é minha. O problema é que a gente vive até hoje a síndrome de Adão, é a síndrome do pecado. Adão, quem te contou que você estava nu, Adão? Adão, você comeu do fruto da árvore que eu disse para que não comesse? Senhor, foi a mulher que tu me destes que fez com que eu comesse. Eva, por que fizeste isso? Senhor, foi a serpente que me enganou. Ou seja, desde o paraíso, desde o início da humanidade, o homem, o ser humano, não assume suas responsabilidades. Está sempre empurrando, está sempre culpando alguém pelos seus erros. Quando nós assumimos, querido, nossos erros, quando nós assumimos as nossas responsabilidades, a gente tem um caminho de vitória pela frente. A gente tem um caminho de mudança, a gente tem um caminho de transformação a percorrer. Arrependei-vos, pois é chegado um novo tempo. É chegado o tempo de Deus em nossas vidas. Arrependei-vos. Vamos assumir a nossa parte, a nossa responsabilidade. E vamos deixar que o nosso cônjuge trate das coisas dele, assuma a responsabilidade deles, ou se ele não assumir, que ele fique com as dores dele. Mas nós podemos e devemos cuidar das nossas. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!